Olá, eu sou o presbítero Tom e essa é a transmissão do culto noturno da Igreja Evangélica da Vila Yara. E você é muito bem-vindo. Eu não sei como você se encontra neste momento, se você está assistindo agora ao vivo conosco, neste domingo 24 de maio, ou se você está assistindo, ouvindo esse culto em outro momento. Eu não sei como se encontra o seu coração, mas eu tenho uma certeza: você está no lugar certo. Estamos iniciando um culto de adoração ao nosso Deus, e você é bem-vindo, e eu clamo agora, já na abertura, falando a Jesus, para que esteja onde você estiver, seu Espírito o encontre, o guarde, e que você esteja conosco e seja abençoado nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que seu Espírito seja enviado, ó Pai, a todos que estão ouvindo esta mensagem. Envia, Senhor, os teus anjos ao redor dessas pessoas. Pai, encha esses corações de alegria, restaura a esperança, restaura a fé. Tudo isso, Senhor, não é possível por intermédio meu, nem de ninguém aqui desta igreja. Tudo isso é possível por intermédio do seu poder. E é o derramar do seu poder que nós pedimos nessa noite sobre todos os lares, todas as casas, todos os ouvidos que estão nos acompanhando nesse momento. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Boa noite, amados. Vamos adorar ao Senhor. E quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar.
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Lararara, lararara, lararara. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Em meio a essa pandemia, em meio a tantas incertezas desses últimos dias, neste mês de maio, não é só de tristeza ou de preocupação que estamos enfrentando, mas também é motivo de celebração. No mês de maio, a nossa casa, a nossa comunidade IEV, Igreja Evangélica da Vila Iara, está celebrando 48 anos de existência. Eu estou aqui na transmissão desse culto, de frente de uma igreja completamente vazia. Quem está aqui apoiando é o time, a equipe de audiovisual, a equipe do louvor, Libras, pessoas que saíram das suas casas, mas que estão tomando todo o cuidado para que a gente possa continuar fazendo com que as reflexões a respeito da palavra e o culto ao nosso Deus continue chegando até você, na sua casa, em que você permaneça se protegendo. São 48 anos de existência e nesses 48 anos, muitos desafios nesta história aconteceram. E este período que nós estamos enfrentando, apesar de ser completamente novo, também é algo que nós cremos, que nós iremos superar em nome de Jesus. A igreja continua suas atividades, encontrando novas formas e novos caminhos. Este vídeo, este culto transmitido para você é uma dessas formas. Os ministérios da igreja permanecem ativos. Eles estão acontecendo praticamente todos os dias da semana. Nós temos live de oração às 3 horas da tarde, nós temos células acontecendo em casa, com transmissão, os grupos, as células se comunicando, nós temos lives todas as noites, temos a transmissão do culto de quinta-feira e a transmissão dos cultos de domingo. A igreja continua, apesar das circunstâncias, cumprindo sua missão. E nesse momento de crise, eu tenho uma mensagem para você. Primeiro, eu quero agradecer. A igreja, até aqui, conseguiu cumprir com todas as suas obrigações. E isso é graças a Deus e a sua fidelidade. Por isso, nós celebramos, porque apesar de um momento de tanta dificuldade, nós conseguimos abençoar mais de 80 famílias, com cesta básica, com kit de proteção que incluía máscara e álcool gel, além do sustento que nós já temos com os nossos missionários no Brasil e fora do Brasil, em muitos outros países, Portugal, África, Rússia, e claro, com as nossas obrigações aqui da nossa comunidade. Nós agradecemos, mas continuamos pedindo, porque para chegarmos até aqui, a igreja já precisou tomar muitas decisões, porque nós fomos também impactados com o que está acontecendo no mundo, financeiramente e economicamente. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja através da sua vida. Claro que nós sabemos que na nossa comunidade, alguns ainda não foram impactados ou foram impactados de menor forma. Mas nós sabemos que no nosso meio tem pessoa já enfrentando o desemprego, a interrupção dos seus contratos de trabalho, ou por serem profissionais liberais, não estão conseguindo exercer as suas atividades. Nós também temos no nosso meio pessoas que estão enfrentando enfermidade. Temos aqueles que foram contaminados pela Covid-19 e alguns nos deixaram, foram recolhidos, parentes de membros da nossa igreja, mas outros, pela graça de Deus, estão se recuperando. Mas também temos no nosso meio pessoas que estão enfrentando outro tipo de doença. E eu queria passar para vocês uma mensagem de que vocês continuam nas nossas orações, nós continuamos nos lembrando de cada um de vocês. Nesse momento, eu quero orar com você nesse sentido, é o nosso momento de dízimos e ofertas, e vai aparecer aí para você quais são as formas de você estar fazendo chegar até nós a sua oferta, o seu dízimo. São meios virtuais que você possa estar usando as contas que a igreja tem no Bradesco, no Itaú, ou através do Mercado Pago. Dessa forma, no conforto da sua casa, nós continuaremos recebendo as suas ofertas e elas nos ajudarão a cumprir com nossa missão e com as nossas obrigações. Se você não tem familiaridade com esses
recursos digitais, não tem familiaridade, não se sente confortável, não se sente seguro de usar aplicativos de celular, bancários ou site, e não tem ninguém na sua casa que possa te ajudar nesse contexto, nós, Igreja Evangélica de Viliara, nós nos colocamos à sua disposição, entre em contato conosco, que nós faremos com que alguém possa ir até você fazer o recolhimento, se você tiver com esse valor em dinheiro com você. Por que isso? Porque o momento é desafiador, cada vez mais pessoas estão demandando ajuda da igreja, afinal, muitas já estão sendo impactadas, e para que a gente possa cumprir com essa missão, nós contamos com a sua ajuda. Nesse momento e com esse pensamento, sabendo que nós não temos como prever o futuro, mas tendo a certeza de que, embora as coisas saiam e possam sair do controle do homem, jamais elas saem do controle da mão de Deus. E aí eu leio com os irmãos o texto que está em Mateus, capítulo 6, verso 31. Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento daqueles que não creem ainda, mas o seu Pai Celestial já sabe de tudo o que vocês precisam. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Sei que é difícil, mas esse é o meu convite para você. Basta para hoje os problemas desse dia. E neste momento de culto, de adoração e de louvor a Deus, eu ainda coloco, deixe ele um pouco de lado. Não que ele vá desaparecer, ou não que ele não vá ter importância, mas que nós possamos nos achegar com tranquilidade ao trono de Cristo. Amanhã e depois de amanhã, nós não sabemos, mas está no controle do Deus, nosso Pai, que é soberano. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão ouvindo, todas as casas, as famílias representadas, que estão assistindo ou ouvindo este culto, seus amigos e seus familiares, que possam estar sendo impactados pela pandemia e pela crise financeira. Pai, em nome de Jesus eu clamo, para que não venha faltar o pão nessas mesas, ó Deus. Que essas famílias possam continuar sustentando seus filhos, seus familiares. Mais do que isso, que eles possam continuar ajudando aqueles próximos a eles, que estão em necessidade. Nós clamamos assim, Senhor, agradecendo desde já por tudo que tens feito no nosso meio. Agradecendo, Senhor, por aqueles que estão conseguindo manter as suas atividades, continuando e preservando a sua receita e que estão conseguindo honrar os seus compromissos. Que eles estão sendo ricamente abençoados, assim permaneçam, Pai. Mas também colocamos diante de Ti aqueles que já estão sendo impactados. Que o Senhor, ó Deus, que é o verdadeiro provedor, não permita que falte o pão nestas mesas. Que novas oportunidades de trabalho, que novas oportunidades de exercerem as suas atividades de trabalho possam acontecer. E envia, Senhor, os seus anjos a estes lares. Restaura a paz, restaura a fé, restaura o amor nestas casas, para que neste momento de grandes preocupações, todos nós possamos dormir com a certeza de que tudo está no controle poderoso das Tuas mãos. Realiza um milagre no nosso meio, ó Deus. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Essa música, ela tem alguma relação com o que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Porque sim, apesar de momentos difíceis que nós possamos enfrentar, Deus é Deus. Há cerca de 2 meses atrás, quando a igreja começou a fazer transmissões e fazer uso das redes sociais para nos mantermos, em comunhão, nesse momento de isolamento social, em que os cultos presenciais foram interrompidos, eu fiz uma live numa segunda-feira com o tema É o Apocalipse? O objetivo naquela noite foi falar um pouco sobre esse momento que traz tantas dúvidas, tantos questionamentos, mas infelizmente o vídeo daquela noite não ficou gravado. E passados esses 2 meses, nós vemos que continuamos num contexto em que traz dúvidas, angústias e preocupações para muitas pessoas. Então esse é o tema da mensagem dessa noite. É uma reflexão pequena, simples, mas profunda, e que o objetivo é acalmar o seu coração, é restaurar a plena fé em Deus e trazer uma mensagem de esperança para você. É simples porque eu também desejo que essa mensagem seja compartilhada para pessoas do seu convívio, que não sejam evangélicos, que não frequentem o meio, mas eu quero que eles recebam essa mensagem para eles entenderem como nós enxergamos e vemos tudo isso que está acontecendo. E eles também sejam alcançados pela paz de Jesus. Por isso, fique à vontade. Eu vou procurar usar o vocabulário mais simples possível. Uma mensagem simples e curta,
para que ela possa alcançar o maior número possível de pessoas. E se você não é um membro da nossa igreja, nunca esteve presencialmente conosco, mas está nos acompanhando pela internet, é nosso interesse te conhecer. Então, se você puder se manifestar no YouTube, nós queremos entrar em contato com você, para que tão logo essa crise passe, a gente possa te conhecer presencialmente e você possa conhecer toda a nossa comunidade. A IEV, Igreja Evangélica da Vila Yara, ela está celebrando, como eu falei, 48 anos de existência. E eu tomo partido para dizer que essa mensagem, o Apocalipse, faz parte de um contexto IEV, 48 anos. Nós participaremos e enfrentaremos esses desafios juntos. Ao final da mensagem, tem um vídeo que vai ser passado. Ele é um vídeo que foi preparado com muito carinho, contendo a participação de muitos dos nossos irmãos da igreja. É uma forma de você conhecer um pouquinho a nosso respeito. É um vídeo curto. E você que está em casa e não está podendo se encontrar com os irmãos, matar a saudade de alguns rostos que vão passar lá. Então, ao final da mensagem, continue conosco para poder você assistir essa mensagem que é um presente para todos nós. É o Apocalipse? Se há 2 meses atrás nós tínhamos essa dúvida, continuamos tendo. O coronavírus, ele é o personagem principal dessa crise mundial, com certeza. Mas muitas outras coisas passam a acontecer, ou porque é efeito colateral do coronavírus, por exemplo, como a crise financeira, que já está assolando muitos países, e outros contextos. Por exemplo, nessa semana, nós já pudemos acompanhar o governo dos Estados Unidos e o governo da China, já em plena hostilidade, se desenhando aí um cenário de conflito. Então, se já não bastasse todos os problemas que nós estamos enfrentando, todos os medos, ainda mais coisas vão sendo acrescentadas. Então, é natural que num momento deste, de crise, de pandemia, de coisas que nós nunca vivemos, dúvidas surjam no coração de todo mundo, quer você seja cristão, quer não. Mas nesse momento é um momento oportuno, porque muitas pessoas se voltam para as Escrituras para obter respostas. E a Bíblia é o local perfeito para que você possa encontrar respostas. Não só para esse contexto, para esse momento, mas para muitos outros. É importante que nós, como IEV, compartilhemos com vocês essa mensagem para trazer calma, para trazer também a liberdade que a palavra de Deus nos traz, e para que nós possamos agir com sensatez e com sabedoria. Por quê? Porque, obviamente, você sabe, já proliferam por aí um monte de profetas do fim dos tempos. O que não falta hoje na internet, nas redes sociais, são pessoas dizendo que tiveram visões, que profetizaram o que está acontecendo, e que começam, ao chamar a atenção para si, começam a ensinar um falso evangelho. Como nós somos uma igreja que preza pelo que está ensinado na palavra, nós queremos juntos caminhar sobre o que está acontecendo aqui. Então a pergunta, é o Apocalipse? Quando nós ouvimos essa pergunta, nós entendemos que as pessoas querem saber se nós estamos no meio, vivendo agora, os cumprimentos dos acontecimentos que estão relatados no livro de Apocalipse, que contém as revelações de Jesus ao apóstolo João. Se você não é do meio evangélico, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, 100 anos depois de que Cristo já nasceu, Cristo faleceu com 33 anos. Depois disso, seus discípulos continuaram a ensinar aquilo que Jesus tinha compartilhado com eles, a respeito do reino de Deus. No ano de 100, um dos seus discípulos, João, estava preso na ilha de Patmos, quando ele recebeu visões de Jesus. E nessas visões foi revelado a João os acontecimentos finais. O livro de Apocalipse não é um livro fácil, é um livro difícil, ele é muito simbólico, mas ele fala claramente sobre acontecimentos do final. Então muitas pessoas querem saber se o que nós estamos vivendo agora é o cumprimento do que está relatado em Apocalipse. E se essa é a sua pergunta, a resposta é não. Por que não? Porque no livro de Apocalipse, estão ali relatados acontecimentos muito específicos. E ele é marcado por algumas coisas. Primeiro, a aparição da pessoa do anticristo. Ele vai estar
se manifestando publicamente, ele vai estar atuando de forma pública. E, em consequência da sua atuação de forma pública, vai haver a perseguição dos santos, aqueles que preservam a fé em Deus. E esse período é chamado de grande tribulação. Sim, na Bíblia fala que nesse período acontecerão desastres naturais, terremotos, doenças, pandemias. Sim, e por isso que algumas pessoas querem saber se o que nós estamos vivendo tem relação, mas não tem. Uma, porque o anticristo não está manifesto, não está, ele pode até estar vivo e andando por aí, mas a sua ação, a sua atividade não está pública, ele não está exercendo um governo público. E nós também, cristãos, não estamos sofrendo nenhuma perseguição. Óbvio, em alguns países, sim, os cristãos são perseguidos, mas nós aqui no Brasil podemos estar transmitindo esse culto ao vivo, podemos ir a uma igreja, podemos comprar Bíblias, não há nenhuma restrição ao exercício da nossa fé. Então nós não estamos num cenário de perseguição, não estamos num cenário de manifestação do anticristo, não estamos passando pela grande tribulação. Mas, então o que está acontecendo? É o final dos tempos? Então se a sua pergunta é se o que nós estamos vivendo é o final dos tempos, é os últimos dias, então a resposta para você é sim e não. E eu quero explicar para você. Quando nós pensamos em final dos tempos, nós temos que ter em mente o que é o final dos tempos. Final dos tempos é o período que começa quando Jesus morre, na verdade quando Jesus nasce, até o período em que ele vai voltar. Então, entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, este período que nós já estamos vivendo há 2000 anos, estes são os tempos finais. Porque quando Jesus encarnou, quando ele andou nesta terra, quando ele ensinou coisas tão profundas a respeito de Deus, quando ele se sacrificou na cruz e foi vitorioso sobre a morte, pois morreu sem ter nenhum pecado e morreu no meu e no seu lugar, ele inaugurou a fase final da humanidade. E é nesse período que nós estamos. Nós estamos vivendo, sim, o último ciclo da humanidade, mas óbvio que ele não é um ciclo rápido. Ele já acontece, já estamos nele há 2000 anos e sim, ele tem relação com o tempo presente. E Jesus falou sobre esse período. Ele falou a respeito de sinais que envolveriam esse tempo. E ele falou isso num sermão que está registrado no livro de Lucas, Marcos e João. O texto que eu vou ler com os irmãos está no livro de Lucas. Só para você entender o contexto, Jesus estava com seus discípulos no templo de Salomão, e os seus discípulos olharam aquela construção maravilhosa e admiraram e falaram para Jesus, olha, quão maravilhoso, admirados, né? Quão bonitas são essas paredes, como é bonito esse templo. Mas Jesus profetiza dizendo o seguinte, mas haverá um dia que tudo isso aqui será destruído e será reerguido em 3 dias. E aí ele se afasta. Os seus discípulos, quando ouviram isso, ficaram curiosos e perguntaram já no momento que estavam em particular com Jesus, sobre o que ele estava falando, quando essas coisas iriam acontecer. Então Jesus responde isso, Lucas capítulo 21, verso 7 até o 11. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Então respondeu Jesus, cuidado para que vocês não sejam enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões entre países, não tenham medo, porque isso vai acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Irmãos, quando Jesus falou isso, quando ele falou isso para os seus discípulos, ele estava no momento em que ele estava sendo perseguido pelo Império Romano para ser morto. Então, quando ele fala, olha, vão vir
pessoas dizendo eu sou Cristo, é porque por ser Deus, ele sabia do que seria o futuro. Porque naquele momento não fazia sentido, ninguém queria ser o Cristo. Porque todo mundo queria a cabeça de Jesus. Mas Jesus sabia que a sua missão, o seu ministério se tornariam tão conhecidos que no futuro muitos usariam o seu nome para ensinar mentiras ou para alegar que são eles mesmos o Cristo. Então o que Jesus diz é para que os seus discípulos estejam vigilantes, porque nesses anos todos acontecerão muitos sinais, mas não é o fim. E que sinais são esses? O primeiro eu já falei, os falsos profetas e falsos cristos. Depois que Jesus foi crucificado e ascendeu aos céus, já na sequência, Paulo e os outros apóstolos já enfrentaram falsos cristos. E ao longo da existência da igreja, muitos falsos cristos e falsos profetas se apresentaram, infelizmente. Então nós vemos que Jesus, soberano e tem o conhecimento, sabia que ia acontecer e realmente ele estava certo. E com isso nós também cremos que ele estava certo sobre todos os outros sinais. E que outros sinais? Guerras. Ele fala que nação se levantaria contra nação. Nesses últimos 2000 anos de existência da humanidade, você sabe, não se passaram uma década que seja que não tenha havido conflitos entre países ou conflitos internos dentro dos próprios países. Tivemos 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e há pouco mais de 50 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial. Todos eles podem ser interpretados como sinal e como cumprimento do que Cristo ensinou, mas como nós estamos aqui, vivos, é prova de que é um sinal do fim dos tempos, mas não é o fim imediatamente. Também Jesus fala que aconteceriam desastres naturais, e desastres naturais acontecem todos os anos. Alguns em maior escala, como vocês devem se lembrar da tsunami, que aconteceu lá na Indonésia alguns anos atrás, mas nós temos pequenos terremotos aqui perto, nos países da América do Sul, no Chile, em outros países, maremotos, uma série de desastres naturais que também acontecem com alguma frequência, e como Jesus diz, eles sinalizam como um sinal, como dores de parto. Ou seja, a mulher grávida, quando está próxima a dar à luz, ela vai sentindo aquelas contrações, e à medida que essas contrações acontecem, com períodos mais curtos, mais próximo está de que o bebê nasça. Então Jesus ele faz essa comparação para que a gente entenda que essas coisas vão acontecer, e quanto mais próximas elas forem se repetindo, mais fortes são os sinais para que a igreja e o mundo prestem atenção. Então, falsos profetas, guerras, desastres naturais e doenças. E aí nós entramos no tema do que está acontecendo hoje, a pandemia do Covid-19. Por que todo mundo está tão assustado? Porque quem não tem mais de 100 anos nunca viu uma coisa semelhante ao que nós estamos vivendo. E então toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura se assusta diante de um cenário nunca vivido antes. Mas se nós olharmos para os 2000 anos de história da igreja, dos últimos 2000 anos da humanidade, muitas pandemias aconteceram e foram, muitas delas, muito piores do que essa que nós estamos enfrentando. Posso citar algumas para vocês. Em 1300, teve a peste negra, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Em 1800, por volta de 1800, nós tivemos a cólera, que matou centenas de milhares. Nós tivemos entre 1850 e 1950, um século de duração, a tuberculose, que matou quase 1 bilhão de pessoas. Nós tivemos a varíola, que matou 300 milhões. Nós tivemos a gripe espanhola, e também por volta de 1900, no início do século passado, que teve 20 milhões de mortos. Ou seja, na história, na existência da igreja, nesses 2000 anos desde que Cristo ascendeu aos céus, houveram sim doenças e pandemias que vitimaram o mundo. Então, a Covid-19 não é a primeira. Claro que ela é grave, nós estamos enfrentando os desafios. Eu não estou minimizando a Covid, eu estou mostrando para vocês que o fato de estarmos enfrentando a Covid não é um sinal de que o mundo está acabando,
de imediato, porque na história da humanidade já aconteceram episódios. Então, como é que nós interpretamos o que está acontecendo? Da forma que Jesus falou. Haverão sinais, e ele disse quais seriam esses sinais. Os sinais de que nós estamos vivendo o último ciclo da humanidade. Mas isso, como eu disse, desde que Jesus nasceu até a sua segunda vinda, este é o ciclo último da humanidade. Falsos profetas, guerras, desastres naturais, doenças, mas Jesus também deu um sinal, que apesar de tudo isso estar acontecendo, haveria um aumento da pregação do Evangelho, e nós devemos nos alegrar com isso. Inclusive, muitas igrejas estão relatando que mesmo nesse cenário de isolamento, onde não estão tendo culto presencial, muitas pessoas que estavam afastadas da fé estão retornando, procurando se aconselhar, passaram a assistir os cultos, estão retornando à leitura da Bíblia, de livros cristãos, e procurando olhar a sua vida à luz desses acontecimentos. E as igrejas não pararam. Através dos recursos de tecnologia, a pregação do Evangelho, como este vídeo, continua acontecendo. Então nós oramos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. O Evangelho continuará e continua sendo pregado. Esses são sinais. Mas eu falo, um sinal de quê? Como eu disse, a sociedade contemporânea nunca enfrentou nada parecido e todos nós estamos sentindo o impacto. Seja porque nós estamos isolados em casa, seja porque o nosso trabalho foi impactado, a crise econômica já possa estar nos impactando, ou o temor de todos esses conflitos que estão se desenhando todos os dias. Mas isso é um sinal de que o homem pode perder o controle das coisas, o homem não controla tudo, não importa quanto dinheiro nós venhamos a ter, não importa quantos avanços tecnológicos nós possamos desenvolver, o coronavírus é a prova de que nós não estamos no controle absoluto de todas as coisas. E é um sinal para o mundo e para a igreja. Um sinal para o mundo, porque hoje nós já começamos a ver as pessoas refletindo sobre o que verdadeiramente é importante. O distanciamento entre as pessoas já está fazendo com que todo mundo reflita. Se aproveitaram adequadamente o tempo em que podiam estar juntos. Quantas vezes você não foi num jantar, numa festa, num evento de família, num happy hour com amigos, em que as pessoas sentadas à mesas ficavam ali olhando o celular? Hoje, muitas dessas pessoas gostariam de estar reunidas à mesa com seus amigos, com seus familiares. Então, as pessoas é um sinal para o mundo. E o mundo começa realmente a refletir sobre o que realmente importa. Então, começamos a olhar para a família, para os nossos relacionamentos e a valorizar os pequenos momentos, como simples tomar um café juntos, se abraçar, rir em grupo. Também nos faz valorizar aqueles que são considerados o grupo de risco, os idosos. Quantos de nós estávamos deixando os nossos queridos de lado? E hoje eu vejo muitas pessoas valorizando seus pais, seus tios, seus avós. Isso é um sinal e que deve ser interpretado e que nós devemos sim nos transformar. Se você deseja que nós voltemos logo a ser como era antes, eu digo, não deseje isso. Não como era antes. Temos que desejar voltar diferentes e melhor. Também nos faz colocar um freio na correria da vida. E revisitar os nossos valores. Lembre-se, aquela correria constante, eventos, vivendo aquela vida só para redes sociais, o consumismo, o materialismo desenfreado em que nós estávamos e que foi interrompido nesse momento. É uma oportunidade para nós refletirmos sobre os nossos valores. O mundo com certeza irá mudar. O Covid vai desaparecer, nós cremos que uma vacina vai ser descoberta, o mundo vai passar por essa fase, mas os efeitos do coronavírus, esses vão durar por muitos e muitos anos. E que efeitos? As mudanças na relação de trabalho, essa questão do home office, que hoje a maioria das pessoas estão trabalhando de casa, vai se tornar uma realidade daqui para frente. Eu tenho amigos cujas empresas já entregaram os andares e os escritórios que tinham alugado. Mesmo que a pandemia termine e a quarentena seja interrompida, essas empresas não desejam voltar mais a trabalhar no modelo normal de escritório.
Eles já estão adotando o home office como seu natural, como seu padrão. As relações de trabalho irão mudar, o ritmo da vida vai mudar, as políticas governamentais vão mudar. Então é um sinal e nós devemos estar atentos a eles. E para a igreja? É um sinal para quê? Em primeiro lugar, o que está acontecendo nos tira do comodismo, da mornidão e da apatia que a igreja, principalmente as igrejas que vivem em países como o Brasil, igrejas que não têm perseguição, igrejas que têm o seu conforto, né, podem ser livres em exercer a sua fé, em fazer cultos, tem revistas cristãs, DVDs, CDs de músicos cristãos, livros sendo publicados aos montes todos os anos. Enfim, apesar desse intenso movimento e apesar de o último censo apontar que no Brasil existem mais de 50 milhões de evangélicos, a verdade é que nós não percebemos isso na nossa sociedade. Não vemos mudanças significativas, o impacto de que pessoas que realmente conhecem a Cristo podem causar na sociedade. Então, é um sinal para que a gente saia da apatia. E nos desafia a voltar para as Escrituras e buscar as respostas nela. Porque para o cristão, a Bíblia tem verdades profundas e que não mudam, são imutáveis. Nos faz voltar a fé para a fé simples e para o cuidado ao próximo. Hoje, nossos cultos acontecem em casa, sendo transmitidos pela internet. Muitos de vocês estão exercendo o sacerdócio no lar, muitos pais estão exercendo o sacerdócio no lar. E resgatando o culto familiar, resgatando o cuidado ao próximo, olhando ao seu redor para ver aquelas pessoas que estão em situações piores que as nossas e como nós podemos ajudá-la. Podemos voltarmos a ter tempo de qualidade em família, o ritmo em que nós vivíamos, festa, 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 evento, 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 compromisso, 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 escola, faculdade, trabalho, compromissos, programas da igreja. A gente agora consegue olhar para a nossa família e buscar ter tempo de qualidade dentro de casa, junto com os nossos amados. Muitos pais, sem a estrutura da igreja, foram pegos de surpresa. Eles não sabem, ou não sabiam até então, como comunicar as verdades a respeito de Cristo para os seus filhos pequenos. E agora estão precisando fazer isso, e isso é excelente, porque a igreja, a nossa casa, o nosso lar, é a nossa primeira igreja. E é lá que nós devemos exercer o nosso primeiro ministério. Portanto, ensinar os nossos filhos é algo que a igreja nos dá apoio e suporte, mas não é responsabilidade da igreja. E vemos que muitas famílias estão retomando esse ministério tão importante. Cônjuges passando mais tempo juntos, conversando, fazendo planos sobre o futuro, são um sinal para a igreja e a igreja precisa retornar a isso. Para a igreja está tirando os olhos de nós mesmos, tirando os olhos para a vida que nós vivíamos em busca de carreira, carro do ano, dinheiro, casas, viagens. A gente vivia em função disso. Tiramos os olhos de nós mesmos e voltamos os olhos para o Evangelho, para aqueles que não conhecem a Cristo e para aqueles que estão passando dificuldades. E por último, é um sinal para que você pense onde é que você tem colocado a sua fé. Nós, como eu disse, somos a Igreja Evangélica da Vila Iara. Nós nos reunimos em Osasco. E nós temos uma preocupação muito grande com permanecer fiel às Escrituras. Mas hoje, há uma proliferação de igrejas, ideias, e muitas delas contrárias às Escrituras. Onde você tem depositado a sua fé? Você que talvez não seja um membro da nossa igreja, esteja nos assistindo porque recebeu o link de um conhecido, ou porque nos achou em consultas pela internet. Onde você tem depositado a sua fé? Onde estão os gurus da fé? Onde estão aquela turma que todos os dias na televisão estavam vendendo milagres? Onde está o pessoal da rosa ungida, do copo de água abençoado? Onde estão eles que vendiam cura? Por que eles não estão nos hospitais de campanha, orando e curando pessoas, já que eles podiam vender cura? Onde eles estão? Onde estão os profetas da prosperidade? Que diferença você tem você ter um carro do ano estacionado na sua garagem agora? Onde estão os gurus, os vendedores de milagres? Aqueles que estão explorando a fé das pessoas em função de dinheiro? Onde eles estão? Você tem depositado sua fé nessas coisas? Ou você tem depositado a fé numa crença
que centraliza no homem, como se Deus fosse um servo do homem, como se Deus existisse apenas para atender os desejos do homem. Você tem depositado sua fé no lugar certo, que é em Cristo Jesus, e no triunfo que Ele tem disponível para nós? Por isso, irmãos, eu já estou caminhando para o final. Os cristãos em todo o mundo estão sendo chamados agora para uma autêntica mudança de postura. Abandonar a ganância, o consumismo desenfreado, o egoísmo, a vida virtual vivida em redes sociais, para viver uma vida de amor ao próximo e alinhada à verdade das Escrituras. Eu termino aqui. Meu objetivo era uma reflexão simples e curta, para que você que estava com medo de nós já estarmos vivendo a grande tribulação do Apocalipse, ter paz. Nós não estamos, ainda. Mas o que estamos enfrentando é um sinal, e que nós devemos aproveitar para refletir sobre o que realmente é importante. Muitas pessoas estão sendo vítimas e morrendo por conta do coronavírus. Muitas pessoas estão enfrentando problemas emocionais sérios e de depressão pelo isolamento em casa. Muitas estão enfrentando dificuldades financeiras pela crise econômica que se desenha. E você? Como você está se comportando diante desse cenário? Pense, a nossa fé está depositada em Cristo. E apesar de todos esses acontecimentos assustadores, nós dormimos e repousamos na verdade de que Cristo triunfará e que as coisas não fogem ao controle das suas mãos. E devemos exercitar esse tempo com amor, olhando para aqueles que estão passando por maiores dificuldades. Então eu termino falando para você 10 mandamentos, 10 dicas simples de como você pode enfrentar esse período. O governo do estado estendeu o isolamento no estado de São Paulo e na prefeitura de São Paulo, estendeu o isolamento até o dia 31 de maio. Mas se não houver uma diminuição dos casos de Covid, é muito provável que esse isolamento se prolongue. E mesmo que ele não se prolongue, muitas empresas ainda permanecerão, já que podem fazer assim, trabalhando de suas casas. Então, o retorno às nossas vidas normais ainda vai demorar. Então, diante disso, eu quero que você tenha paz em Deus e esperança. E quero compartilhar com vocês 10 mandamentos, 10 dicas simples para esse período. 1. Não entrarás em pânico. Não entre em pânico. Eu sei que existem muitos desafios nesse momento, mas não deixe o medo te dominar. Existem muitos recursos de igrejas e também do Estado para você que está em depressão, está em pânico e precisa ouvir uma voz amiga. Use esse recurso. Ligue para alguém, faça uma videochamada. Não se isole. Não deixe o medo te dominar. 2. Se você pode, nesse momento, não saia de casa. Eu sei que é difícil, principalmente, dou o meu exemplo, que tem um filho pequeno de 4 anos e mora num apartamento. É difícil. Mas também tem sido um exercício de criatividade, em família, produzirmos um tempo de qualidade lá. E se você precisar sair de casa, use máscaras, se cuide, álcool gel. 3. Não entrarás em embates políticos. Vemos que muitos irmãos da igreja têm abandonado a defesa do Evangelho, a propagação da mensagem de Cristo, que é que Cristo morreu por nós na cruz e estabeleceu uma nova ponte entre o homem e Deus. E por meio dessa ponte, da fé em Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Essa é a nossa grande mensagem. Mas muitos abandonaram essa mensagem, porque estão nas redes sociais, defendendo o seu político de estimação. São os chamados fãs de político, e não me importa de que lado você esteja, porque para mim todos os lados estão passando vergonha, estão prestando um desserviço ao Evangelho, estão prestando um desserviço à fé. Entrando em brigas, em debates e defendendo coisas que você não pode defender, você não estava lá. Como você tem tantas certezas a respeito do que tem acontecido aí? Mas uma certeza você tem,
a de que Cristo morreu por você e está vivo à destra do Pai. E essa mensagem, sim, você deveria estar comunicando. 4, não abandone a generosidade. Você sabe, esse final de semana já esfriou, o inverno está chegando. Muitas pessoas, além de enfrentar o Covid e enfrentar a crise financeira, vão enfrentar a doença, a gripe tradicional. H1N1, influenza. Será que você não tem na sua casa roupas boas e que podem ser doadas? Alimentos que você pode oferecer para as pessoas que são da sua família, do seu grupo de amigos, conhecidos, vizinhos, em que você não possa estar oferecendo alimentos para eles? Não abandone a generosidade. Olhe, é importante que nós nesse momento consigamos manter os nossos olhos naquelas pessoas que estão passando por dificuldades maiores que as nossas. 5, não ficará sem dialogar. Não deixe de conversar, ligue para alguém. Ligue para os seus netos, ligue para os seus filhos, use a tecnologia a seu favor, faça videoconferência. Mas não fique sem dialogar. Não fique sem falar com as pessoas. Não se isole. Não se isole do mundo. A igreja está promovendo uma série de lives, cultos. Muitas empresas estão oferecendo cursos online gratuitos. Mantenha-se ativo. Use esses recursos a seu favor. 6, e tem a ver com 6, não caia na ociosidade. Como eu disse, você pode investir em produzir uma nova receita em casa, cozinhar pratos que você nunca tinha feito antes, organizar as suas roupas, organizar o armário, tirar roupas que você pode doar, fazer cursos gratuitos online, se colocar à disposição para orar por algumas pessoas, ligar, aconselhar. Não fique em casa ocioso, não fique só no seu sofá. Seja produtivo, porque a palavra que nós cremos e que nós divulgamos, nós cremos que há poder nela. Seja simplesmente o canal, fale e deixe que o poder do Espírito Santo de Deus gere os frutos. 7, não esquecerá o teu Deus, apesar de toda a dificuldade e de muitos questionamentos, de por quê, não perca a fé em Deus. Deus é soberano. As coisas fogem ao controle do homem, mas não fogem ao controle de Deus. E nós cremos no triunfo final de Jesus. Não perca a sua esperança em Deus, não perca a sua fé, permaneça firme. 8, não tentarás adivinhar o futuro, porque é impossível. Nós não sabemos se o isolamento acaba agora, nós não sabemos quando uma vacina vai surgir, nós precisamos lidar com aqui e agora. Como é que nós vamos pôr comida na nossa mesa? Como é que nós vamos hoje lidar com o problema que nós estamos enfrentando? Nós não conseguimos prever o futuro, mas de mãos dadas e com fé em Deus, nós vamos atravessar esse momento. 9, não abandonarás a missão. E a missão da igreja é uma só: levar o evangelho e fazer discípulos. Levar ao conhecimento daqueles que não conhecem Jesus ou que tiveram experiências religiosas fracassadas ou ruins, a conhecer a verdadeira fé na pessoa de Cristo. Essa é a minha missão, é a sua missão. A igreja, quando reunida, ela continua cumprindo a missão, produzindo lives, conteúdo, EBD, cultos que podem ser compartilhados e ensinar a muitas pessoas. Mas você tem um poder enorme de influenciar e de comunicar esta mensagem para pessoas do seu lar, da sua casa e de amizade e intimidade com você. Não abandone a missão. Nossa missão agora não está restrita a defender ideologias políticas, mas em preservar a vida, incentivar as pessoas a continuarem se protegendo e a conhecer o Evangelho de Cristo. E 10, não perderás a esperança. Não perca a esperança. Nesses 2000 anos de existência da igreja, a igreja já enfrentou guerras ao redor do mundo, guerras, já enfrentou pandemias, já enfrentou terremotos e desastres naturais, e ainda assim ela continuou crescendo e levando a sua missão. Isso porque quem é o dono da missão não somos nós, e ela não está apoiada na nossa capacidade, mas no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos conduz, Ele nos usa, nós que somos frágeis e imperfeitos, Ele nos honra nos usando. Olha para mim, eu, um homem com todos os meus defeitos e com todas as minhas fraquezas,
estou aqui diante de você, num vídeo que pode alcançar o mundo todo, falando a respeito de Jesus. E por mais pecador, e por mais cheio de defeitos que eu seja, a verdade a respeito de Jesus não é impactada por mim, pelos meus lábios impuros. Porque Jesus é Deus, ontem, hoje e o é. E Ele retornará para este mundo, para buscar os seus. E Ele continua no governo soberano. Apesar de estarmos vivendo momentos difíceis, essa verdade, ela não muda jamais. Não perca as esperanças. E eu termino lendo com você o texto de João 14, verso 1. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim, no caso de Jesus falando de si. Esse é o meu desejo para você nessa noite, essa é a minha reflexão. Para que você possa, nesse dia, nesse domingo à noite, 24 de maio, para que você possa iniciar essa nova semana com mais esperança no que vai vir. Que você possa ter recebido essa mensagem como uma mensagem de esperança, de restauração da nossa fé, de restauração das nossas forças. Que você possa ter sido abençoado. Nós estamos no Apocalipse? Não. Mas estamos vivendo um momento delicado da história do homem, cheia de sinais que Deus colocou para nos tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para Ele. Que nós possamos continuar assim, com os olhos focados em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade desta noite, poder transmitir esta mensagem ao teu povo, aos teus servos, aos teus filhos, às tuas ovelhinhas. Que elas possam receber esta mensagem no seu coração, tendo a esperança renovada de que o Senhor é soberano e está no controle de tudo. E ainda que estejamos enfrentando dificuldades momentâneas neste momento, o triunfo de Cristo é garantido e nós cremos na vitória que Ele já alcançou para nós na cruz. E aqueles que estão nos ouvindo agora e que nunca tinham ouvido falar a esse respeito, eu te digo, não se trata de você adotar uma nova religião. Se trata de você manter a fé em Jesus, o único que pode nos resgatar e nos salvar. Nesse momento, eu clamo para que sejam todos os que estão ouvindo abençoados com o Espírito Santo, que sejam derramados sobre todos eles as bênçãos dos céus e que seus anjos estejam protegendo de todos os males, sejam de doenças, seja de crise financeira ou de qualquer outra dificuldade que possam enfrentar. Assim eu oro e termino clamando que o amor de Deus o Pai, a graça e as bênçãos e os ensinamentos do Espírito Santo e o amor de Jesus sejam com todos vocês, onde quer que vocês estejam. Eu clamo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não saia, não desligue. Nós vamos passar agora o vídeo de aniversário dos 48 anos da Igreja Evangélica da Vila Yara. Se você não nos conhece, nunca nos visitou, essa é uma família da qual você pode fazer parte. Você é bem-vindo, venha nos conhecer. Deus te abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Com esta saudação e declaração de 1 Samuel 7,12, me dirijo a você. Eu sou a Igreja Evangélica de Vila Yara, carinhosamente conhecida pelas minhas iniciais, IF. Este ano de 2020, estou completando 48 anos. Mais precisamente no dia 7 de maio. Eu nasci em um domingo. E meu primeiro ato foi uma escola bíblica dominical. Eu sempre morei em Osasco, no mesmo local. Rua Benedito Américo de Oliveira, número 4, atual 36. Eu me lembro com carinho e saudade. Como se fosse hoje. Dos queridos 45 irmãos, 9 visitantes que comigo deram início a essa abençoada jornada. Eu, como toda recém-nascida, era pequenina. Mas como uma semente nas mãos do Senhor, sabia que ia germinar e crescer. E foi exatamente isso que aconteceu. Cresci lentamente, mas com firmeza doutrinária. Pois a Bíblia sempre foi e continua sendo a minha prioridade. Logo, os queridos que faziam parte da minha existência. Foram me dando roupas como tijolos, blocos, cimento, ferragem e coisas assim. Mas também sempre teve muito amor, fé e perseverança. Como todos os seres vivos, fui desenvolvendo. A roupagem foi sendo ampliada. E na medida que eu crescia, também havia o crescimento numérico daqueles que cuidavam de mim.
À frente desse grupo tão amável está o pastor Ageu Silva e sua esposa amada, irmã Leila. Juntamente com presbíteros e diáconos. Todos perseverantes na obra do nosso Pai. Atualmente está à frente o pastor Clóvis e a sua esposa Fernanda. Fui me organizando e sendo ajudada por amigos e amigas que são os preciosos ministérios. Cada um é responsável por uma área de minha vida. Posso nomear algumas frentes de atuação desses queridos. Como, por exemplo, junto das crianças, adolescentes, jovens e adultos. E não posso esquecer aqueles que louvam o Senhor com a sua voz e instrumentos. Hoje até temos uma escola de música, a BR Artes. A saudade se manifesta quando eu lembro dos missionários que estão mais distantes geograficamente, mas nunca do coração. Por falar em saudade, não esqueço daqueles que partiram para o Senhor. Nem tudo é mar de rosas. Nosso mestre já nos ensinou, em João 16:33, que no mundo teríamos aflições. Mas devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Sim, passei por muitas lutas e dificuldades, ainda passo. Mas posso dizer o mesmo que Jó disse em suas aflições, em Jó 19:25. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Também contemplo a luta de muitos que chegam até mim. Como aqueles que vêm em busca de alimentos e recebem suprimentos além da cesta básica, mas também na mensagem salvadora do nosso Mestre. Não é diferente daqueles que chegam procurando ajuda no demais. Para se libertarem de seus vícios, muitos encontram Jesus. Como eu sou grata a Deus, razão única de minha existência por esses 48 anos. E assim, com gratidão e o coração explodindo de alegria, me despeço com as mesmas palavras do início. Até que nos ajudou o Senhor. Eu faço parte disso. E eu faço parte disso. 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 E eu faço parte disso. Eu faço parte dessa história. E eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Eu faço parte disso.